Beleza, beleza, gravando então, valendo. Então, boa noite, galera. É, a gente vai passar rapidão aqui para falar um pouquinho sobre o algoritmo de Tarjan, que basicamente para a gente encontrar pontes ou vértices, pontes ou pontos de flexão em um grafo. Tá, então primeiro bora logo para a definição do que é isso, pelo menos, né? E qualquer dúvida vocês podem perguntar aí. Você não está Tá, compartilhando na tela, tá? Ah, tá. Agora. eu estou coloquei agora. Tá, vamos de point primeiro. Beleza. Primeiramente, o que é uma ponte? Então, tem um Google aqui, né? Imagina que a gente tem um gráfico qualquer. Ah, vai ser esse. Pronto, a gente tem esse gráfico aqui. O que é a ideia de uma ponte? Uma ponte, ela vai ser, tipo, imagina que você tem duas ilhas e no meio delas você tem uma ponte. Ou seja, uma ponte é alguma coisa que liga dois lugares que estão separados, digamos assim. Então, qual seria a definição de uma ponte em um gráfico? Uma ponte é uma aresta que, quando removida, ela desconecta o grafo. Por exemplo, se eu vim aqui e remover essa aresta do meu grafo, ele continua conexo. Então, por exemplo, eu ainda consigo. No caso, isso aqui é direcionado, né? Calma aí. Esse direcionado. Cai um pouquinho aqui. Beleza. Então, agora vamos supor que eu removo essa aresta aqui. Se eu remover ela, o meu gráfico continua conectado. Tipo, eu continuo conseguindo vir daqui para cá. Eu continuo conseguindo ir de todo mundo para todo mundo. Meu gráfico ainda é conexo. Beleza? Tá, mas agora vamos imaginar que a gente removeu essa aresta aqui. A gente removeu essa aresta. O que acontece agora? Agora a gente tem um gráfico desconexo. A gente tem dois componentes aqui. A gente tem esse componente e a gente tem esse componente. Beleza? Por quê? Porque isso aqui é uma ponte. Então, uma ponte vai ser um vértice que se desconectado, ou que se removido, ele desconecta, ele faz o gráfico ficar desconexo. É basicamente essa a ideia. Então, por exemplo, isso aqui também é uma ponte. A gente pode numerar aqui, por exemplo, a gente tem que esse vértice aqui é uma ponte, esse vértice aqui é uma ponte, e esse vértice é uma ponte. Todos eles, se eu desconectar, se eu remover eles do meu grafo, o gráfico fica desconexo. Beleza? Já, por exemplo, esses aqui não. Então, se eu remover esse daqui, o gráfico continua conexo, não muda nada. Se eu remover esse aqui, o gráfico continua conexo, não muda nada, e assim por diante. Ah, então, essa é a ideia, assim, de pontes de uma maneira mais, digamos, leiga. Então, é a ideia mais intuitiva mesmo. Então, a ideia de pontes é uma aresta que você mover e os conecta o gráfico, beleza? Ah, tá, beleza. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente possa encontrar um algoritmo, a gente possa fazer um algoritmo que, dado o grafo, ele encontre para a gente todas as pontes, beleza? Eu dou logo a definição de vértice de ponto de articulação. Acho que. E também tem outra. Aqui sim. A ideia do ponto de articulação. A gente tem pontes, e as pontes são arestas do grafo, beleza? São arestas que, se eu remover, eu desconecto o grafo. Agora, ponto de articulação. Beleza? Um ponto de articulação é um vértice que, se eu remover, eu desconecto o grafo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse é um ponto de articulação. Se eu remover ele, meu gráfico se conecta entre esse componente, esse e esse componente. Esse cara aqui, ele é um vértice de articulação, é um ponto de articulação. E esse cara aqui também é um ponto de articulação. Beleza? Então, aqui nós temos esses três pontos de articulação. Então, uma coisa, por exemplo, interessante de se notar é que um ponto de articulação, ele sempre está atrelado a uma ponte. O oposto não necessariamente é verdade.
por exemplo, nesse caso aqui a gente tem essa ponte, mas esse cara não é vértice de articulação. Mas se você tem um ponto de articulação, você tem uma ponte. Beleza? Ah, não, mentira. Mito. Não necessariamente. Você pode ter esse caso aqui. Mito. Acho Foi que é o mal. contrário, Samuel. Sempre que você tem uma ponte, você tem dois Tem um pontos de ponto. articulação. Não, acho que pelo menos um ponto, né? Por Não, exemplo, esse cara aqui, né? Tipo, porque nesse caso, isso aqui é um ponto de articulação, né? Mas isso aqui é um ponte, mas isso aqui não é um ponto de articulação. é. Pelo menos um, né? Pelo menos um. Justo. Se você tem um ponto de articulação, pelo menos um cara é pronto. Se você tem um ponto, pelo menos um dos caras é ponto de articulação. A menos que o gráfico seja dois pontos e uma linha. Aí é sacanagem também, né? Aí outra coisa que também tipo, dá para a gente observar aqui é que uma árvore ela é formada só por pontes. Então, todo vértice de uma árvore é uma ponte. Por quê? Porque se qualquer vértice de uma árvore que eu desconectar, faz a árvore ficar desconexa. Então, qualquer vértice que eu remover, eu fico com os outros, vão ficar desconectados do resto da árvore. Beleza? Então, essa é a ideia geral. Tranquilo? Tipo, sobre a definição e tal. Beleza. Qualquer dúvida, vocês podem falar aí. Tá, então essa é a ideia, a ideia de pontes. E agora, como é que a gente faz para encontrar pontes? Tá, bora primeiro ver um problema. Pronto, critical edges. Essa aqui é meio literal. Dado um grafo conexo, você deve encontrar todas as arestas que são críticas. O que é uma aresta crítica? É uma aresta que, quando removidas, dividem o grafo em duas partes. Então, a gente tem que encontrar todas as arestas críticas no gráfico que ele vai dar. Beleza? Tem outro probleminha legal esse aqui também, que também é sobre pontos. Então, no ano de 2030, de 3020, diversas raças do universo entraram em um acordo e criaram a União das Raças Intergalácticas. E decidiram construir um complexo sistema de estradas que permitisse o trânsito entre os planetas. 3 anos após a construção das estradas, uma equipe de engenharia do trânsito espacial percebeu que algumas das estradas são especiais. Essas são as chamadas de estradas críticas. Uma estrada é chamada de crítica quando ela é responsável por manter o sistema interplanetário conectado. Ou seja, caso essa estrada pare de funcionar, não seria possível determinar um caminho que leve do planeta A ao planeta B. Basicamente, uma estrada crítica é uma estrada que, se a gente remover ela, a gente desconecta o sistema planetário. Beleza? Com medo de que, em algum momento, acontecesse um colapso no sistema de estradas, os membros do conselho decidiram construir uma única estrada emergencial que reduzisse o número de estradas críticas no sistema de tráfego. Então, pensando nisso, os membros do conselho contam com você para determinar a quantidade de estradas críticas que podem ser transformadas em estradas normais, com exceção de uma única nova estrada, escolhendo de forma ótima para construir essa estrada. Então, basicamente, a gente vai ter um grafo que tem várias pontes. E a gente quer construir uma nova estrada de forma que a gente reduza a quantidade de pontes. Que a gente reduza a quantidade de pontes. Então, beleza? Isso aqui a gente pode tratar depois, mas... Certo. Então, esses são alguns problemas que a gente vai conseguir resolver com a ideia do algoritmo de Tarjan. Encontrar as pontas no grafo, e a partir disso a gente consegue trabalhar de diversas formas, que inclusive vamos ver aqui nessa questão, estados espaciais. Beleza, como é que a gente pode pensar nisso? Então, tá aqui. Vamos imaginar nosso grafo aqui. Deixa eu dar um delete. Vamos imaginar que a gente tem um gráfico qualquer. A ideia do algoritmo de Tarjan é uma DFS. Tipo, a gente vai resumir o algoritmo de Tarjan basicamente como uma DFS com 3 ou 4 linhas a mais. Então, é bem fácil realmente de codar. Tá? Bora imaginar esse gráfico aqui. Beleza. Agora, vamos imaginar que a gente começa uma DFS nesse vértice aqui. Ok? Vamos começar a DFS nesse vértice. Então, beleza. O que é que vai acontecer? A gente vai começar. Deixa eu numerar aqui rapidão. Só para ficar mais fácil. Então, esse aqui é o vértice 1. Esse aqui é o 2. Esse aqui é o 3.
Esse aqui é o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Beleza? Então, bora fingir que iniciou uma DFS aqui no verso 1. Então, a gente vai iniciar a versão do verso 1. A partir do verso 1, a gente desce aqui para o 2, por exemplo. A gente desce para o 2. Do 2, a gente desce para o 3. Aí do 3, a gente pode ir para o 4, por exemplo, ou ir para o 6. Vamos dizer que a gente vai para o 4. Agora do 4, a gente só pode ir para o 1, beleza? Então a gente tem uma aresta para cá. Só que como a gente já visitou, a gente não volta nessa aresta. Mas agora vamos retornando no seu DFS e até que a gente chega aqui de volta no 3. Agora o 3 pode ir para o 5 ou para o 6. Vamos ver que o 3 vai para o 6. Então agora o 3, ele vai aqui para o 6. O 6, ele pode ir para o 7. O 7 vai para o 8. Peraí, esse desenho está ficando meio estranho. Vai para o 7. O 7 vai para o 8. E quando eu chego nesse momento, o 8 ele volta para o 6, beleza? Então a gente tem uma aresta assim. Certo? E agora, como ele não pode mais avançar, ele retorna e retorna aqui para o 3. Então agora o 3 vai para o 5. E foi uma péssima escolha isso aqui. Mas bora lá. O 3 vai para o 5. O 5 vai para o 9. O 9 vai para o 10. E o 10, não tem mais ninguém, só tem uma aresta de volta para o 5. E acabou. E o 5 retorna e retorna tudo. Beleza? Deixa eu ver zoom aqui. Beleza? Então, tipo, a nossa árvore que a gente vai gerar, nosso DFS, é essa aqui. Basicamente, a gente pode parar para pensar que a DFS ela sempre gera uma árvore. Não importa, tipo, como a gente executa o algoritmo, a DFS sempre vai gerar uma árvore. Então, essa seria a nossa árvore, essa seria a árvore do nosso DFS. Eu acho que eu vou tentar ajeitar essa árvore aqui, tá meio estranho. Coloca isso aqui. Só para ficar mais ajeitadinho. Esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá. Isso aqui vem para o 4. Beleza. Tá, assim fica melhor. Certo. Então a gente vai ter essa árvore sendo gerada. Tá, agora vamos dar uma olhada aqui em o que seriam as pontes nesse gráfico. Então, quais seriam as pontes? Seria essa aresta, né? Que a gente tem aqui. Seria essa aresta que a gente tem aqui. E Feros. Então, essas são as duas pontes que a gente tem no gráfico, beleza? Então, a gente tem essas duas pontes. Onde é que estariam elas aqui nesse nosso outro gráfico? Então, a gente tem do 3 por 6, né, uma ponte. Isso aqui. A gente tem que isso aqui é uma ponte. Isso aqui é uma ponte. A gente tem essas duas pontes aqui. E são as únicas. Tá. Observem agora uma coisa interessante. Todas as arestas que não são pontes, elas fazem parte de um ciclo. Então, por exemplo, a gente tem esse ciclo se formando aqui. A gente tem esse ciclo se formando aqui. A gente tem esse ciclo se formando aqui. E esse ciclo se formando aqui. Então, é como se a gente tivesse esses três componentes. E isso realmente vai ser algo importante para a gente ver em questão de componentes conexos. No caso, eu acho que eu não vou falar sobre componentes conexos aqui hoje, mas é um algoritmo de componentes conexos bem parecido já com o de encontrar pontes, só que no caso a gente usa ele em uma DAG, uma árvore direcionada. Mas a ideia é essa, a gente vai encontrar esses componentes, essas ilhas conectadas por esses pontos. Essas ilhas são formadas por esses ciclos. Só que a gente também tem outra definição para isso. Tem outro nome que a gente chama. A gente chama isso de aresta de retorno.
que basicamente não essas arestas, fora pontos. No caso, essas arestas que estão voltando aqui para cima são as arestas de retorno. Então, a gente tem, digamos, as arestas normais para nossa árvore, que ela vai descendo, e quando a gente desce depois muito, a gente chega numa aresta de retorno. Uma aresta de retorno é uma aresta que volta para cima. Como o nosso gráfico não é realmente uma árvore, a nossa DFS vai descer até o ponto que ela vai tipo, chegar realmente no final e vai retornar com a aresta para cima. E agora, eis a questão, ou eis o ponto. Observem que sempre que eu tenho uma aresta de retorno, tipo, digamos, eu tenho essa aresta de retorno aqui. Ela está apontando para o 6. Ou seja, significa que quando eu desço lá para baixo, até o 8, eu consigo voltar até o 6. Beleza? Mas eu não tenho nenhuma aresta que me leve acima do 6. Tipo, eu não tenho nenhuma aresta de retorno que, por exemplo, me leve aqui para o 4. Ou que me leve para o 2 lá em cima. Essa aresta não existe. Tem como comprovar que é possível que ela exista. Porque, por exemplo, se existisse, essa aresta não teria sido usada, e a gente teria feito um galho maior, nosso DFS, e assim por diante. Então, por definição, essa tipo, nunca vai existir nenhuma aresta vindo tipo, de um galho para o outro. De novo, se essa aresta existisse, a gente teria vindo aqui para o 4, do 4 para o 8, para o 7, para o 6, e aí sim teria uma aresta de torno do 6 para o 3. Então, essa aresta tipo, nunca pode existir, tipo entre um galho e outro. E também, aqui, se a gente tem essa aresta de retorno só até aqui, isso significa que, tipo, no máximo, todos os carinhas que estão aqui para baixo, tipo, toda essa sub-árvore que pode existir, todo esse componente que pode existir, ele, tipo, no máximo, só consegue voltar até aqui. Não importa, tipo, onde ele tende chegar. Ele só consegue chegar até aqui. Ou seja, se essa árvore só consegue, tipo, chegar até aquele ponto ali e, tipo, não consegue avançar mais, significa que aquela aresta é uma ponte. Por quê? Porque se eu remover ela daqui, todos esses carinhas que estavam aqui embaixo não vão conseguir alcançar mais ninguém aqui em cima. Então, todo mundo aqui para aqui. Não consegue ir além, sem passar por essa aresta. Beleza? Então, basicamente, qual é a ideia do algoritmo de Tardian? A gente vai, digamos, rodar essa DFS, nossa árvore, e a gente vai encontrar essas arestas de retorno. Então, a partir que a gente tem as arestas de retorno, a gente consegue calcular as pontes. Porque se a gente chega em um vértice que não tem nenhuma aresta de retorno para cima dele, por exemplo, o 7, a gente sabe que tem aqui, ó. Tem uma aresta de retorno que está acima dele, que vai para o 6. Mas o 6 não tem nenhuma que passe tipo, de baixo para cima dele. Não existe. Como não existe essa aresta de retorno, então o 6 é um ponto. Tranquilo? Deu para entender por que isso funciona? Então, por que tipo, não existem arestas indo de um galho da árvore ao outro, e assim por diante? Beleza. Tadinho, se você tiver algum comentário para fazer, pode falar aí, beleza? Se eu tiver trocando alguma coisa. Não, tá ótimo som, meu querido. Beleza, beleza, beleza. Então, essa ideia, a gente simplesmente precisa fazer a DFS, encontrar a tarefa de retorno e, quando a gente estiver retornando nosso DFS, quando a gente chegar num ponto que não tem nenhuma aresta retornando para cima daquele ponto, significa que aquele ponto é uma aresta de retorno. Beleza? Aquela aresta que está ligando aquele ponto para cima é uma aresta de retorno. Então, essa é a ideia. Beleza, como é que a gente implementa isso? Fica basicamente esse algoritmo aqui, só que menor, porque esse aqui já está junto à ideia também do algoritmo de vértice, ou de ponto de flexão. E a gente pode ver depois a questão do ponto de flexão. Por exemplo, o ponto de flexão nesse caso. Entendeu? Sou eu. Aqui. O ponto de flexão nesse caso, por exemplo, a gente teria esse aqui, que é o ponto de flexão, esse e esse. Então a gente tem esses três pontos de flexão aqui, certo? Certo. A gente só tem esses três. Se a gente for observar, a gente consegue perceber uma coisa interessante para esses pontos.
Assim como a gente percebeu para as assim como a gente percebeu para as fontes relacionadas à tarefa de retorno. Mas isso fica para depois. Eita, cadê? Cara, o treino, estou certo, certo. Mas a gente pode ver depois ponto de flexão. Na verdade, sinceramente, eu nunca passei de ponto de flexão. Já usei pontos em vários algoritmos, mas ponto de flexão nunca. Pronto, pois tem uma questão que você vai gostar. Diga. Caiu no último RPC que a gente fez. Quer dizer, agora eu não lembro se era só pontes ou se era pontos de flexão também. Eu realmente nunca resolvi uma questão de ponto de flexão. Tipo, eu tenho codado e eu tenho uma noção da ideia, mas nunca resolvi. Tá, eu vou catar ela aqui, pode continuar a aula. Beleza, deixa eu só abrir bem com aqui para a gente começar a responder ali a questão. Ah, então, beleza, bora resolver aquela questão lá que a gente viu do. Cadê? Do SPOJ. Aqui. Dado o nosso grafo, a gente dizer. Tá, é para imprimir o quê? É para imprimir as arestas? Tá. Case, what is the case number? Tá, então basicamente a gente faz. A gente tem que encontrar as arestas, a gente salva elas em algum lugar e imprime quais são as arestas, beleza? Então bora lá. A gente tem um input que é NC, número de test case, isso? Número de test case. Test case está bem estranho. Então a gente tem vou chamar de IT. IT, que é o número de test case. Então, while T menos menos. Então agora a gente tem um int nm. 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 Tá, eu vou criar aqui um grafo. Eu acho, você. Grafo, assim. Tá, primeiro a gente vai ter que limpar o grafo, né? Porque são vários casos de teste. O N vai até 700. Então, em Maxene eu vou botar para 3? Para 3. Então, vamos só sair limpando o grafo logo. Então, for int igual a 0, enquanto Maxene, mais, grafo.clear. Beleza. Então, a gente limpa o grafo, lnm, e agora são as arestas, né? Isso. Então, a gente começa aqui, olha que i igual a 0, enquanto que m, mais. Vamos criar aqui a variável v, então 5v, e grafo de u, ponto postback v. Grafo de v, ponto postback. Beleza? É isso.
Então, agora a gente vai ter que imprimir quantidade de caras e os caras. Então, bora criar também já aqui um vector de PR de int, que vão ser as fontes. Vamos dar um clear em ponto aqui também no começo. Então, fontes.clear. Beleza. Então tá, a gente tem um grafo. Então, vamos chamar agora o nosso algoritmo de Tarjan. Partindo do cara 1. Pera, é um indexado? É um indexado. Então, partindo do cara 1, colocar ele como pai dele mesmo. E depois a gente faz o seguinte, então cout e pontos.size, na verdade tem aqui. Primeiro, if pontos.empty. Se a gente não tiver nenhuma ponte, a gente dá um cout, isso aqui, bloqueios, ngl, e então continua. Beleza? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Aí, senão, a gente, agora sim, a gente imprime cout pontos.size. E agora, for auto x, xy, vou ver, em pontes, eu dou um cout, no mínimo, entre o IV, que eu quero pegar o primeiro número menor, né? E depois entre o máximo, que ele quer que imprima na ordem não decrescente. Beleza. E é isso. Então, tipo, basicamente, a gente tem que tentar o teste. Né? Igual, olha que a gente dá um cout. Caso. Não sou mais. Caso. Aqui, jogar velho. Teste. Mais. Beleza. Então, basicamente, o código é isso. Só que a gente agora precisa rodar só o Tarjan, beleza? Então, como é que vai ser o Tarjan? Vou colocar aqui do lado para colocar básica. Né? Então, o Tarjan, ele vai começar basicamente como se fosse um DFS no início. Então, bora lá. Vamos criar aqui um void Tarjan. Void Tarjan. Vai receber o int atual, int ui, que é o verso atual, e o pai dele, e eu vou citar com -1 só para. Deixa assim. Tá bom. Beleza. Então a gente vai começar realmente só DFS normal. Primeiro, não precisa do verso 90 todos digitados, mas em teoria sim. Mas depois a gente muda isso aqui, mas vou criar só por enquanto. Boolvis, maxn, a gente seta visitado aqui como true. Tô igual a true. E agora a gente faz nosso CPS. Por alto V no grafo de U. Beleza? Certo. Então a gente vai realmente começar a descer aqui. E o padrão também, né? If V foi igual a P, continue. A gente não voltar para o pai. Tá, beleza. Então agora, cadê? Aqui. A gente tem que fazer o seguinte. A gente vai ter que, primeiro, saber, saber que a gente
a gente tem que sair descendo do vértice e a gente tem que saber, primeiro, qual é a maior aresta de retorno que esse carinha tem. Tipo, a aresta que aponta mais para cima. Tipo, qual é a maior aresta de retorno que ele tem? Menor, em teoria, porque no caso, os números vão. Tipo, aqui é 1, aí aqui é 2, aqui é 3. No caso, qual é a aresta de retorno que aponta mais alto na minha árvore? A gente tem que saber essa informação. E a gente também tem que saber a informação qual é a altura desse meu cara, né? A gente tem que saber essa informação também. Então, a gente vai ter que guardar essas duas informações. A altura do cara na árvore DFS, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem que guardar essa altura e tem que guardar a área de retorno mais alta dele. Importa mais baixa? Tipo, outra área de retorno tem que ser mais alta? Por exemplo, essa área de retorno aqui, ela importaria? Não. Por quê? Porque meio que, tipo, ela não vai exatamente mudar nada. Já que eu tenho uma área de retorno mais alta do que o 7, não importa se eu tenho uma área de retorno de 7, entendeu? O que importa tipo, é mais alta que eu tenho. Então, mas a gente vai ter que guardar essas duas informações. E que, quer dizer, em vez de isso aqui, a gente pode salvar um int. Geralmente a galera usa pré e low. Pré vai ser realmente a altura. Quer dizer, eu tenho todos o códigozinho comentado aqui, se alguém quiser tipo, olhar com cuidado. Então, a gente tem aqui duas variáveis, que é o pré, que é a nossa altura, e tem o low, que é o low link. Às vezes a galera bota só como low, mas, tipo, só, assim, low. Mas eu acho meio confuso. Então, low fica um pouquinho mais fácil, né? É só uma letra mais. A gente tem esse pré, que é a altura, e tem esse low, que é a nossa aresta de retorno mais alta, entre aspas. No caso, é a mais baixa. Mas aqui vai mais alto na minha árvore. É o que tem o valor da altura do cara mais baixo. É porque é meio confuso isso, porque a árvore, tipo, a parte mais baixa da árvore e a parte de cima, né? É meio estranho, mas. Então, basicamente, a gente vai pegar esse carinha que vai mais perto da origem, beleza? Então, a gente tem o pré-Maxene, o low-Maxene, e vamos um CNP, que vai ser basicamente tipo, o nível do nosso carinha. Na verdade, vai ser tipo a ordem que ele foi visitado, né? Tá? CNP a gente pode iniciar com 0. Então, era por isso que eu falei que não precisava desse visitado. Eu botei só por colocar. Então, a gente já pode ordenar as informações direto aqui. Então, a gente pode colocar aqui pré-due é igual a low due é igual ao clock, o CNT, contador, mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que a altura do meu carinha, tipo, o ID dele, tipo, a posição que ele foi visitado atualmente é esse CNT, é o contador. Então, não é exatamente essa altura, mas vai ser equivalente a isso. Então, a gente vai salvar essa altura, tipo, essa ordem que foi visitada aqui. E a gente inicialmente diz que a aresta de retorno mais alta dele é igual tipo, a ele mesmo, como se ele fizesse tipo, isso aqui. Então, isso, entre aspas, é como se fosse ele indo para ele mesmo. Então, tipo, isso não muda exatamente a resposta, mas já a gente tem iniciado isso um valor. Beleza? Então, é isso. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, geralmente a gente verifica se o cara já foi visitado, né? Então, no caso, a gente apagou o versor visitado, mas podia ter, se quisesse, mas não precisa. Então, a gente só verifica se o pré-V, tipo, se a ordem que ele foi visitado, o pré-V, é igual a -1. Isso seria, basicamente, ele não ter sido visitado. Então, a gente pode setar aqui no começo. Set pré, -1, size of pré. Que basicamente a gente, tipo, a altura do cara é -1. Se a altura do cara é -1, ele não foi visitado. É só para economizar linha de código, economizar variável, memória, etc. Mas dá no mesmo. Então, se o pré-V for igual a -1, ou seja, se ele for. Se a gente já tiver visitado ele antes, ou se não tiver visitado ele antes, a gente vai fazer o quê? A gente vai visitar, né? A gente chama nossa DFS para esse carinha, que a gente não visitou ainda. A gente passa aqui, o carinha é o V e o pai dele é 1. Tranquilo? Uma DFS normal. Só que agora a gente vai fazer o seguinte: a gente tem que atualizar os valores do meu carinha. Por exemplo,
Ah, por exemplo, o 3. Quer ver? Contra mais. Por exemplo, aqui o 3. Cadê? Pronto. Aqui no 3 a gente tem o 4 que ele tem essa arestazinha apontando aqui para cima, né? Que tem essa aresta de retorno. Então, quando a gente vier para o 3, tipo, a gente vai para o 3, a gente visita o 4. Quando a gente voltar para o 3, a gente tem que atualizar que o 3 tem acesso a essa aresta de retorno. Como a gente faz isso? A gente vai simplesmente dizer que a minha aresta de retorno do V, ou, do U, no caso desse trait aqui, por exemplo, a aresta de retorno do U é igual a o mínimo entre a aresta de retorno dele próprio, né? Ele mesmo. Então, é o mínimo entre a aresta de retorno dele, do load U, e a aresta de retorno do filho dele, do load V. Então, eu vou sair propagando essas arestas de retorno que eu vou pegando lá para baixo. Tranquilo? Uh, e é isso. E aí, agora a gente só vai verificar uma coisa, mas vamos deixar essa verificação para depois. Mas tem outro caso ainda. O que acontece se eu visitar um cara que já foi visitado antes? O que é isso? Tipo, eu estou descendo na minha DFS e eu chego em uma aresta que vai dar num cara que já foi visitado. O que é essa aresta? Uhum. Isso é uma aresta de retorno. Então, primeiro tu pega, tipo, tô inicializando todo mundo aqui como aresta de retorno dele sendo ele mesmo. Aí depois, mas tipo, eu tenho que em algum momento encontrar as arestas de retorno. E esse momento é quando eu vou visitar um cara que eu já visitei, que não é meu pai. Então, quando é o pai, eu ignoro, tipo, por isso que ele continue. Cadê? Aqui mesmo. Tipo, eu só dou um continue quando é o pai, porque a aresta de retorno do pai não conta. Mas quando eu tô visitando um carinha aqui e ele tem uma aresta de retorno que não é para, tipo, uma aresta apontando para cima, que um cara que já foi visitado, significa que isso é uma aresta de retorno. Pensa, ele tá indo para um cara que foi visitado com um cara acima dele na minha árvore. Então, nesse caso, eu vou usar minha aresta de retorno. Se ele já foi visitado, o que eu faço? Eu digo que, olha que isso. Eu digo que a minha maior aresta de retorno, a minha menor aresta de retorno, se vocês preferirem, tipo, a aresta que aponta mais alto da minha árvore, é igual ao mínimo entre a minha aresta de retorno, né? E a altura do carinha que eu estou visitando. Tipo, nesse caso aqui, por exemplo, vamos dizer que a gente está numerando os carinhas aqui. Tá. Tá na ordem já, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não tá na ordem, não. Tá. Seis, sete. Aí a gente volta para aqui. Oito, nove, 10. Beleza, bora botar assim. Então, tipo, a gente chegou aqui no. Essas seriam as alturas que a gente tem. Entre aspas, um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que é basicamente a gente imitando a DFS no nosso gráfico. Então, quando a gente chega aqui, ah, tipo, a gente chegou num carinha que tá tentando visitar um carinha acima dele, a gente tem que essa aresta de retorno dele aponta para esse carinha, né? Então, é o mínimo entre a aresta de retorno que ele tem salvo atual, que é para ele mesmo, e o nível desse carinha. Qual é o nível? O pré, que a gente computou aqui em cima. Beleza? Então, é o mínimo entre load V e pé, load U e pé de V. Com isso, tipo, a gente já consegue calcular a nossa aresta de retorno. Então, aqui, agora, a gente já tem todas as nossas arestas de retorno. Acabou. Agora, a gente só precisa pegar aqui e verificar tipo, como é que a gente vê se aquela aresta é uma ponte, né? Então, a gente já consegue encontrar as arestas de retorno, a gente só precisa verificar as pontes, certo? Como a gente vai verificar isso? Se, tipo, minha aresta de, tipo, se a aresta de retorno, tipo, por exemplo, a gente vem voltando aqui no 8, o 8 tipo, olha para o 7. Isso aqui é uma aresta de retorno? Não é. Tipo, do 8 para o 7 não é uma aresta de retorno. Aí o 8, ele volta aqui para o 3. Aí o 3 vai olhar para o 8. Isso aqui é uma aresta, isso aqui é uma ponte? Isso aqui é uma ponte. O que é que, tipo, o que eu consigo tirar que isso aqui é uma ponte?
Tá. Observa, essas arestas de retorno aqui do filho que ele está visitando, tipo, ele acabou de voltar do 8. Quando ele voltou do 8, ele está vendo que a aresta de retorno do 8 mais alta não ultrapassa o 8. Tipo, ele só vinha até aqui. Entendeu? Então, tipo, se, por exemplo, essa aresta de retorno vinha até o 3, isso aqui não seria um ponte, né? Mas como ele só vem até o 8, isso aqui é um ponte. Beleza? Tipo, deu para entender essa ideia? Então, o que acontece? Aí só a gente vai ficar assim. Se a minha altura atual, ou se a altura do meu filho for menor, entre aspas, nesse caso é maior, porque a gente conta ao contrário, né? Como eu já falei. Tipo, aí, o menor é aqui em cima. Então, basicamente, se a altura do meu filho for. Isso é bem confuso. For maior, tipo, se a aresta de retorno. ah, Se a aresta do retorno do meu filho for menor do que eu, então, nesse caso, esse vértice é um ponto. Se a, are- tipo, se essa aresta de retorno, tipo, eu estou olhando aqui do 3, esse conjunto, o 3 por 8. Se a aresta de retorno do 8 for menor do que o 3, aí sim, isso é um ponto, beleza? Se a aresta de retorno do 8 for menor do que o 3, isso é um ponto. Só que, de novo, isso é meio confuso, porque no caso é maior, né? Porque no caso, a aresta de retorno do 8 é o próprio 8. Aí o 8 é maior do que o 3. Então a gente, na verdade, faz o contrário. Então, se a aresta de retorno do meu filho for o maior, tipo, tiver um valor maior, ou seja, tiver chegando a um ponto abaixo de mim, a pré de view, isso significa que isso é um ponte, certo? Então a gente pode dar um ponto back, em place back, pontes, ponto em place back, U e V. Acho que esse finalzinho ficou bem confuso. Tipo, deu para entender essa ideia aqui? Eu acho que vou tentar explicar de novo, porque ficou meio. Tipo assim, olha aqui. Tá. A gente começa fazendo a DFF, né? Aí a gente, por exemplo, chega aqui nos 8, que no caso a gente marcou como 10. Deixa eu mudar aqui. 6, 7, 8, 9, 10. A gente chegou aqui no 8, ou no 10, e viu que a gente tinha uma aresta que apontava para um cara mais alto que a gente, que não é nosso pai. Então a gente marcou que isso é uma aresta de retorno. Então a gente marcou que a aresta de retorno do 10 aponta para o 8. Tipo, a maior é a menor. A maior? Menor. Tá, vou dizer a menor. A menor aresta de retorno do 10 aponta para o 8. Beleza? A que chega. Acho que eu vou inverter essa árvore logo. Aí evita confusão. Girar. Beleza, bora trabalhar assim. Agora, os números estão de cabeça para baixo, pelo menos a gente pode falar mais alto e mais baixo sem medo. Beleza. Então, a gente chega aqui no 10, a gente achou essa aresta que aponta para um cara mais baixo, certo? E esse cara mais baixo não é o pai. Então, como ele não é o pai, isso é um aresta de retorno. Então, a gente salva que a aresta de retorno mais baixa do 10 é o 8, certo? A aresta de retorno mais baixa aqui do 10 é o 8. A aresta dele é o 8. Quando eu volto aqui para o 9, eu vou atualizar a minha aresta de retorno com a do filho dele, que ele visitou, o 10. Então, a aresta de retorno do 9 é também o 8. A mais baixa. A mais baixa aresta de retorno do 9 é o 8. Aí a gente chega aqui no 8 e a gente vê também qual é a aresta de retorno mais baixa que ele alcança. É o próprio 8. Tipo, a mais baixa que ele alcança é essa. Ele não consegue nenhuma depois disso. Certo?
Aí agora a gente vai voltar aqui pro 3. Tipo, aí até agora a gente tá olhando aqui, ó. Por exemplo, a gente olha aqui para trás. Qual é a aresta de, tipo, a aresta de retorno? A gente pega do 8 e olha pro 9. A aresta de retorno do 9 é o 8, né? Então, tipo, se o 9 consegue voltar pro 8 sem passar por essa aresta aqui, tipo, ele consegue descer e dar essa volta para chegar no 8, então isso não é uma ponte. Tipo, porque se fosse uma ponte, eu não precisaria fazer, tipo, eu não teria feito essa volta, certo? Tipo, a aresta de retorno do 9 seria no máximo o próprio 9. Então, como não é, como ele consegue fazer essa volta e voltar pro 8 sem usar essa aresta, significa que essa aresta não é uma ponte, beleza? Então, tipo, a gente só segue vida. Quando a gente chega aqui no 3, a gente vai fazer o quê? A gente chegou no 3 e agora a gente vai olhar para o 8. Qual é a aresta de retorno mais baixa do 8? A menor aresta de retorno do 8 é o próprio 8. Ou seja, ela não chega no 3 e ela não passa do 3. Como ela não faz, tipo, ela não faz isso, então isso é um ponte. Porque o 8 não tem como chegar a um cara maior do que o 3 sem passar por essa aresta. Então, se remover essa aresta, o 8 não chegaria mais de ninguém, certo? Porque qualquer cara do 8 para baixo, do 8 para cima, só consegue chegar. Vou falar do 8 para baixo, por favor. Essa galera aqui, elas conseguem chegar tipo, no reto da árvore passando por essa aresta, certo? Então, a gente faz o quê? A gente atualiza a aresta de retorno, e sempre que a gente voltar para o pai, a gente olha e vê essa aresta de retorno dele tipo, chega até mim, ou tipo, não, tipo, ela alcança um cara acima de mim, ou alcança eu. Tipo, se não, então é uma ponte. Se alcançar, por exemplo, nesse caso aqui do 9 que alcança o 8, aí não é uma ponte. Então, basicamente, essa é a ideia. Tranquilo? Então, tipo, fica isso aqui. A gente vai visitando todos os nossos vértices. Se for o pai, a gente ignora. Ah, se a gente não tiver visitado o cara ainda, a gente visita ele. Aí a gente vai atualizar a nossa aresta de retorno com base na aresta de retorno dele. E a gente vai verificar se é uma ponte. Quando é uma ponte, quando a aresta de retorno dele, quando a aresta de retorno do nosso filho, ela, tipo, tá mais alta, é maior do que o nosso nível. Ou seja, ela ainda, tipo, tá nos galhos de cima da árvore. Fica bem confuso a anotação, mas deu para entender, tipo, essa é a ideia. A gente pega a aresta de retorno, se a aresta de retorno não alcança o 3, basicamente isso, se ela não alcança o 3, se a aresta de retorno do V, o valor dela é maior do que o valor, tipo, a altura do próprio V, do próprio U, que é o cara que está atualmente, então essa ligação entre eles, tipo, não tem nenhum carinha aqui que alcance esse aqui. Então, essa ligação entre eles é uma ponte, porque todo carinha aqui fica preso aqui embaixo. Tipo, ele não vai além desse aqui embaixo, certo? É basicamente essa a ideia. E aí, se for uma ponte, a gente ia ter um nosso vetor de pontos aqui, pontos.pushback. Então, tranquilo, né? Todo mundo entendeu? Bem, eu vou considerar as frentes de vocês como sim, certo? Ah, o prédio B não muda? Muda. Tá aqui. Tipo, sempre que a gente visita um cara, a gente vai salvar. Eu vou mudar de pré, até para altura. Ah, se vocês forem procurar código de outras pessoas, vocês vão ver que, tipo, geral, usa como pré. Eu também achava meio confuso isso no começo, mas é a anotação que a galera usa, então, altura. Beleza? Então, quando a gente visita o cara pela primeira vez, a gente já define a altura dele. A gente define que a altura do cara é, tipo essa daqui, que a gente salva no computador. A altura do cara é essa, e a aresta de retorno mais alta dele é ele mesmo, tipo, o mais alto que ele alcança é ele mesmo, certo? A gente muda aqui. Aí, como é que a gente faz? Se a gente não tiver visitado o cara ainda, se a gente nunca visitou ele, aí sim, a gente vai visitar ele, tipo, normal, DFS. Isso aqui é basicamente if visto igual a false, visita no DFS. Tipo, chama DFS do V com pai É basicamente isso.
E aí, tipo, a gente chama DFS e depois a gente atualiza a nossa aresta de retorno. Igual a gente falou antes, a gente atualiza a nossa aresta de retorno para que a gente, para que ela fique na altura do carinha, né? Então a gente faz isso. E depois a gente verifica se, tipo, do cara que eu tô atualmente, do U, até o filho dele, que ele acabou de visitar, o V, se aquilo é uma ponte. Ele verifica se esse verso que ele acabou de visitar tipo, essa aresta, se ela era uma ponte. Como é que ele vê isso? Se o V, se o carinha aqui de baixo, tinha uma aresta, tipo, acima do U, do carinha aqui de cima, se ele tinha uma aresta acima do U aqui de cima, então ele tipo, ele não é uma ponte. Se a aresta dele não chega até o U aqui em cima, então ele é uma ponte, certo? A gente faz essa verificação e aciona o nosso vetor de pontes. E, no caso, se a gente já tiver listado o carinha antes, é porque o carinha antes, que a gente visitou antes, então essa aresta que a gente está usando agora é uma aresta de retorno. Se é uma aresta de retorno, a gente volta lá em cima e salva aqui. Beleza? Essa é a ideia. Tranquilo? Tipo, de primeira é meio, sei lá, estranho o algoritmo, mas ah, acho que é bem confuso essa parte de, tipo, do mais alto, do mais baixo, por causa, tipo, meio contra-intuitivo por causa dos números que a gente usa, né? Mas, tipo, a ideia, em geral, é bem simples. Só fica essa... você só fica meio bugado tipo, todas essas variáveis aqui. Deixa eu, inclusive, até mudar. Vou chamar load retorno. Pronto. Assim, talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Então, tipo, a gente define aqui a altura e a área de retorno. Aí a gente, tipo, um cara que não tem altura ainda, é um cara que não visitou ainda. Então a gente chama DFS para ele. A gente atualiza a nossa aresta de retorno. Tipo, a nossa aresta de retorno é o mínimo aqui, nossa aresta de retorno e a aresta de retorno do nosso filho. E aí depois, se a aresta de retorno, tipo, não alcançar nenhum cara acima tipo, da minha altura, se a aresta de retorno não alcançar nenhum cara que tipo, é acima da nossa altura, aí ele é uma ponte. Se é uma ponte, a gente aciona o nosso vetor de pontes. Se a gente já visitou o carinha antes, no caso, essa aresta é uma aresta de retorno. Aí a gente pega e atualiza nossas arestas de retorno. Tipo, vai ser o mínimo entre a aresta de retorno atual e a altura do carinha que a gente está olhando, que a gente já visitou antes. Tranquilo? Então fica bem simples. E basicamente a gente tipo, resolveu já aquela questão do spot. Agora só vai ficar tudo certinho e se passa, né? Então, pronto aqui. A gente dá um insert em altura como -1, certo? A gente dá um clear no grafo, dá um clear nas pontes, salva, imprime o teste, beleza, acho que está tudo certo. Eu espero. Pronto, aqui, vai começar como carinha legal. Ah, então, bora compilar, né? Ver se passa. Pedir mais, tá, região. Export. Compilou. E o meu antivírus tá avisando que meu código é uma ameaça. Foi. Três, sem bloqueios. Dois, deu duas pontes aqui. As duas pontes eram a 3 e o 4. Eita, tá fora de ordem. Tá, eu vou ter que dar um sorte ali. Calma aí. Mas tá certo, tá certo, só tá fora de ordem. Então a gente tem essas duas pontes, que é o 4 e o 5, o 3 e o 4. A gente tem esse caso 3 que não tem nenhum bloqueio, tá certo? A gente tem esse caso aqui, que tem 4, e é o 1 e o 2, o 2 e o 3, o 2 e o 4, e o 4 e o 5. Tudo certo. A gente só precisa dar um salto mesmo. Tá? Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai mudar isso aqui para cá e Max, beleza? E agora a gente só imprime também. E aqui, antes da gente imprimir, a gente dá um salto.
sortear o ponto. Beleza. Agora tá na ordem certa. Vou botar um pouquinho mais aqui também. Qual é a complexidade desse código? O que vocês chutam? Tá, zoom. Certinho. Certo, certinho. Qual é a complexidade desse código? Tipo, vocês chutam que é o quê? Enquanto isso, eu vou submeter aqui. Ó de bom. É o de bom. Mas tem um sorte ali, não tem? Ah, tá. Mas sorte é pelas fontes. Tá, então é nlog. Não. A complexidade do target Aí é V mais E, né? Uma DFS só. é uma DFS. Tem um. Tá, mais. Ok. Então, tipo, basicamente, fonte DFS é a complexidade de um DFS normal. E é isso. Compilation. Eita, mesmo. O que foi que eu fiz? Eu mandei no. Talvez Eu o mandei a alto. linguagem errada. Qual que é o compilador que você está usando? Às vezes o SPOD não tem alto, né? Mas o 14 acho que já tem, né? Mais Talvez 14. aquele alto ali do. Não sei se aquele alto ali do foto do foto tem. Será que é o alto? Você vê a mensagem, não? Se pode dar. Eu acho que não. Pera, vou meter de novo e aparece. Sim. Eu acho que deve ter deixado. Deve ter ficado alguma coisa lá meio estranha na hora de colar. Deve ter colado 2 vezes, sei lá. Então, assim, resolvemos o problema dos pontos. Tranquilo? Beleza, aí eu só vou. Agora tá acabando o tempo, né? Mas ainda dá tempo de falar mais sobre a poesia. Que isso aqui é interessante. Então, estados espaciais. Inclusive, isso vai ser bem relacionado à SCC, né? A gente não conecta componentes. Só que no caso, sem ser SCC, porque isso aqui não é uma DAC. Mas basicamente a gente tem o seguinte: aquela questão das estradas espaciais que a gente leu, que a gente tem, tipo, a gente tem o nosso grafo, e a gente tem várias estradas que são críticas, e a gente quer adicionar uma única aresta nova, entre dois caras quaisquer, que quando a gente adicionar essa única aresta, a gente, tipo, diminua a quantidade de arestas críticas, beleza? Então, tipo, como a gente faz isso? Sei lá. Bora pensar num caso, digamos, trivial. Digamos, a gente tem uma árvore aqui. A gente tem uma árvore. Então, todas as pontes, todas as arestas são arestas críticas. A gente tem essa árvore aqui. Tá? Beleza. Entre quais carinhas eu deveria adicionar essa, essa nova estrada? Para diminuir a quantidade de pontos. Tipo, só na árvore. Bora ignorar o caso geral. Só na árvore. Você adiciona dos dois. Das duas pontas do diâmetro? Exatamente. Então, tipo, aproveitando já que tá falando, né? Bora falar de diâmetro. Então, a gente vai pegar os dois pontos mais longe da nossa árvore. Tipo, esse ponto aqui. O ponto mais distante dele é esse ponto aqui. Então, o que acontece se a gente adicionar uma aresta aqui? Essa aresta aqui ela vai, tipo, virar, vai fazer isso aqui virar um ciclo. Se isso aqui virar um ciclo, claro, eu posso remover isso aí continua conexo, posso remover essa continua conexo, posso remover essa continua conexo, posso remover essa continua conexo. Todas as arestas aqui que eu conectei, elas vão deixar de ser pontes.
Então, tipo, todas as arestas que eu conectei nesse ciclo aqui deixam de ser pontos. Ah, e, ou seja, eu quero pegar a maior distância entre dois carinhas na árvore que pegue isso, certo? Então, como é que eu faço isso? Para achar o diâmetro da árvore, é bem de boa também. Você, tipo, sei lá, imagina eu pego um cara aleatório, agora pego aqui o 7. Você sabe provar isso, Daniel? Eu não sei provar, mas funciona. Eu acho que também dê pra provar, mas bora lá. É que você vai proteger o ciclo inteiro, né? Você vai adicionar Não, esse. não, isso não. Tô falando de achar o diâmetro. Isso aí também é legal provar, né? Mas. Prova por AC, né? Prova por assim. Ok. Como é que você acha o diâmetro? Bora pegar um cara aleatório aqui. Digamos o 7. Ah, tipo, o diâmetro são dois pontos que estão mais distantes possíveis na minha árvore. Bora supor que, sei lá, bora fazer o 7 é uma das pontas do meu diâmetro. É um desses pontos que está mais distante. Tipo, obviamente ele não é. Tipo, obviamente. Mas bora fingir que é. Eita, pior que o 6 é, né? Mas tá, bora lá. Bora fingir que o 7 é. Então, vamos procurar agora o ponto mais distante possível do 7, que seria a outra ponta do meu diâmetro. Então, esse carinha está à distância 1, esse carinha está à distância 1, esse aqui está a 2, esse aqui está a 3, 4, 5, e a gente vai ver que o cara mais distante é esse aqui, que está à distância 5. Então, o carinha mais distante de todos é esse aqui. E coincidência ou não, esse carinha é uma das pontas do meu diâmetro de verdade. Esse aqui não era o 7, não, era 5. Agora eu troco. Então, agora, esse carinha aqui é uma das minhas pontas de verdade. Entendeu? Tipo, o carinha mais distante de um cara aleatório vai ter uma das pontas. Tipo, seja essa ou essa. Tipo, se eu começasse do 3, tipo, se eu começasse do 8, encontrar esse carinha aqui. Se eu começasse do 9, encontrar esse carinha aqui. Se eu começasse do 3, encontrar esse. Do 6, encontrar esse. Então, qualquer carinha que eu comece, tipo, eu comecei essa DFS para pegar o cara mais distante, eu vou encontrar uma das pontas do meu diâmetro. Certo? Agora, como é que eu vou encontrar outra? Eu vou testando caras aleatórios? Não. Você já tem uma das pontas? Que é as duas pontas? São os dois pontos mais distantes, né? Então, eu pego agora a minha outra ponta, encontro o cara mais distante dele. Acabou. Eu tenho o meu diâmetro. Beleza? É bem de boa o código. Tipo, é só dos DFS. Você pega o cara mais distante da primeira, aí a partir do cara mais distante você usa a segunda, você pega o outro cara mais distante. Acabou. Então, essa é a ideia. Tá, beleza. Mas isso é para uma árvore, né? Tipo, eu não estou mexendo com a árvore, eu estou mexendo com um grafo. Um grafo. Eita, um grafo, tipo, que nem de longe parece uma árvore. Não recupera. Não recupera. F. Eu vou copiar aqui na imagem aqui. Tá. Nem de longe aquilo ali é uma árvore, né? Tipo, isso aqui não é uma árvore. Tipo, você olha e você. Não é uma árvore. Como é que eu vou pegar um diâmetro disso aqui? Mas vocês lembram que eu falei que, tipo, em uma árvore, todo vértice é uma ponte? Ou toda aresta é uma ponte? O que acontece se a gente pegar, tipo, todas as nossas pontes e considerar que os caras que não, tipo, que não estão entre os caras que, tipo, não passam por uma ponte são o mesmo cara, por exemplo. Digamos, tipo isso. Vamos pegar essa ponte aqui. Vamos pegar essa ponte aqui e essa ponte aqui. A gente tem essas três pontes, né? O que a gente pode fazer agora? Vamos fingir que todo mundo dessa outra ponte aqui é o único cara. Então, tipo, eu pego esse círculo grandão aqui, uh, cadê? E vou dizer que ele é o único cara, esse ciclo. Porque ele não passa, não tem nenhum ponto aqui, né? Então eu digo que esse cara é um cara só, e esse cara é um cara só. Então agora eu tenho componentes, é, digamos, componentes conexas, né, não é o caso, mas tipo, seria como se fosse esses componentes conexos, que vão formar um novo grafo que é uma árvore. Então agora eu tenho uma árvore. Tipo, não só uma árvore, é uma linha, né? Mas, sei lá, qualquer outra configuração para pensar, digamos, bora ver aqui. Eita, eu não sei. Se eu montar.
de novo. Se eu montar, digamos, uma árvore aqui, para montar uma árvore. E agora, bora montar componentes aqui. Tipo, eu tenho minhas pontes aqui. Eu tenho um grafo tipo, complexo aqui. Eu posso ter isso aqui também. Sei lá. Isso aqui já é um cara. Então, tipo, eu tenho esse grafo mó complicado aqui. Aí eu reduzo ele a pontes. Péssimo, pô. Eu reduzo esse cara agora a pontes. Tipo, agora eu tenho essas pontes aqui. E essas pontes vão formar uma árvore. Agora eu posso simplesmente, de novo, considerar que esse carinha todinho aqui é um componente só. Isso aqui é um carinha 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 só. E agora eu tenho uma árvore. Eu pego o diâmetro da árvore e eu acabei o problema. Basicamente essa é a ideia. Então, tipo, essa ideia de você pegar o grafo e transformar em uma árvore dá para ajudar tipo, em muito problema mesmo. Então, tipo, você encontrando pontos, você consegue reduzir completamente o seu grafo tipo, a uma árvore. Você consegue reduzir vários problemas a um problema de árvore. Então, como é que você pode fazer? Diga aí, Dadinho, como é que você faz para pegar esse grafo e montar em uma árvore? Ou transformar ele em uma árvore? Como é que Você você acha faria? as conexas e aí você comprime ele. Como? Ué, você acha qual. Imagina que cada vértice faz parte de uma componente conexa. Componente fortemente conexa, né? Então você pega aquilo dali, aquele. Ah, tá. Se bem que as áreas são direcionadas, né? Você não precisa disso tudo. Não, são bidirecionais, no caso. É vai e volta, né? Uhum. Talvez tudo não. Tá. Beleza. Sei lá. Na hora tipo, você tá acordando na hora, você tipo, descobre nem que não queira. Tipo, dá pra, por exemplo, a forma como eu fiz. Eu só começo no ODFS, e aí, digamos, eu tô no cara com um ID. Eu começo dizendo, esse cara tem ID 1. Eita, não fica toda hora trocando. Eu tenho um cara, esse cara tem ID 1. Aí, tipo, eu começo visitando todos os filhos dele, ID1, ID1, e vou, tipo, dando ID pra eles. Então, todos esses carinhas têm ID1. Então, tipo, de um carinha que é ID1, um carinha que é ID1, eu não crio. Eu crio outro gráfico. Eu vou manter um grafo chamado tri, que é minha árvore. Então, eu, tipo, vou gritando. Aí, quando eu passar por uma ponte, tipo, eu cheguei nesse carinha aqui, eu vi que esse carinha aqui é uma ponte, como é que eu posso fazer isso? Um map, alguma coisa assim. Eu posso marcar no gráfico, sei lá. Então, eu cheguei nesse carinha aqui, que é uma ponte. Agora, o que é que eu faço? Eu mudo o ID e conecto a minha tri. Tipo, eu conecto que o ID1 se conectou no meu novo ID, que seria o 2, por exemplo. Então, agora eu conecto nesse novo ID. E esse carinha aqui é o 2, esse carinha é 2, esse carinha é 2, vai todo mundo. Aí, quando eu chegar aqui, o 2 se conecta no 3, sei lá. Aí eu vou conecto no 3, 3, aí não conecta mais ninguém. 3, todo mundo 3, volta. O 2 se conecta em outro componente, né? Bora chamar ele de 4. Aí esse carinha é 4, esse carinha é 4, esse carinha é 4, esse carinha é 4. E outra ponte. Achei uma ponte. Agora, quando eu atravessar a ponte, outro ID. 5, 5, 5, 5. Toda vez que eu atravessar uma ponte, eu venho aqui no meu novo grafo, tri, e adiciono aqui, tipo, ponto pushback, o outro próximo ID. Aí esse próximo ID eu usava tipo, um clock, tipo um contador aqui. Tranquilo? Ou no caso, como eu fiz, na verdade, No caso, toda vez que tu passa uma ponte, tu desce com aquele ID só para baixo, né? Os caras que estavam acima da ponte continuam com o ID antigo, né?
Eu passo o ID pela própria DFS. Uhum. É porque eu não corro o risco de levar para cima, né? Já que é uma ponte, e se é uma ponte, não tem aresta de retorno lá para cima. Tipo, todos os componentes são separadinhos. Então, tipo, sempre que eu passar por uma ponte, tipo, mudou completamente o mundo. É outro gráfico, é outra coisa. Então, eu tenho essa garantia já. Literalmente, eu transformo isso em uma árvore. No caso, eu fui preguiçoso nesse problema, e eu não fiz, na verdade, isso. Eu fui bem preguiçoso mesmo, e eu simplesmente fiz uma DFS e saí contando como se fosse uma árvore, só que no caso era o gráfico, né? Normal. E aí, tipo, eu, em vez de contar a distância normal do DFS, eu contei a distância de pontos. Então, tipo, a distância de um carinha para o outro normalmente é zero. Mas sempre que eu passar por uma ponte, essa distância vira um. Entendeu? Aumenta um. Então, cadê a distribuição? Tá aqui. Então, não vai dar tempo de responder ela agora, mas fica aqui o código. Isso aqui é o algoritmo de Tarjan. Aí, tipo, eu encontro todas as minhas pontes eu estou inserindo um set. E aí, o que é que eu faço? Eu vou fazer essa DFS para pegar a distância. Ela vai retornar duas coisas. Ela vai me retornar a distância e o carinha mais distante, né? Tipo, a distância do carinha mais distante e qual é o carinha. E aí eu venho aqui e faço, tipo, visitar o true. Como é ficar a distância mais distante, o ponto mais distante. A distância é zero e é para ele mesmo. Tipo, dele para ele mesmo tem distância zero. Aí, tipo, visitar eu continuo. Se não, eu chamo o DFF. E se eu tiver passado por uma ponte, tipo, se isso aqui for uma ponte, eu aumento a distância, tipo, desse carinha aqui, do que ele retornou aqui. A distância que ele retornou, eu aumento em 1. E aí eu só pego o máximo da resposta e retorno. Acabou. Aí, no caso, eu faço isso duas vezes, né? Para pegar o diâmetro certo. Então, eu pego aí a primeira vez, que é esse carinha, tipo, é o carinha U, que é um das pontas, depois eu pego o carinha V, que é a outra ponta, e a distância que ele tornar aqui é a resposta. Tranquilo? Foi bem de boa o código, na verdade. Ah, tá, e é isso. O diâmetro realmente tem que entender, né? É só esse aqui. O diâmetro é esse aqui. Você faz 2 fs e acabou. Como que você faz para achar o diâmetro? Aqui, ó. Faça um DFS, que é torno um pé. O pé é a distância e o cara mais distante. Aí, basicamente, sempre que eu passo pelo DFS normal, né? Mas sempre que eu passo por uma ponte, tipo, eu pego a resposta que ele retornou, a distância que ele retornou. Se isso aqui era uma ponte, eu aumento a resposta em 1. Só para não precisar fazer a árvore, né? Deu preguiça de fazer a árvore. Deus até mais trabalho. Da hora. Tranquilo? Todo mundo certo? Creio que vou considerar de novo o Swift como sim. Mas, tipo, qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí. Deixa eu mandar, inclusive. Eu tenho aqui, tipo, o meu carregiano na lib. Só que, tipo, ele está com pré, low, e também, que eu não tenho que falar, tá com vértice de... Tá com os pontos de articulação. Não deu tempo de falar, mas deixa eu só falar rapidão. Um ponto de articulação aqui. A única diferença do ponto de articulação para você verificar um ponto de articulação para uma ponte é que o ponto de articulação, a aresta pode ser até ele. Tipo, a aresta do filho deles pode ser até ele mesmo. Tipo, até o cara. Se for mais alto, não conta. Se for abaixo, é uma ponte e um ponto de articulação. Mas até, tipo, se for nele, se for abaixo dele ou até ele, é um ponto de articulação. Beleza? Tadinho o tamanho da chamada. Então, Dúvidas? Eu oi? vou encerrar a gravação aqui, tá, pessoal? Valeu, obrigado, Simão. Falou, falou.